agora para falar de educação com o Eduardo Deschamps, professor da FURB e consultor educacional. Bom dia, professor. Bom dia, Jorge. Bom dia aos ouvintes da Rádio Itaberá. Prazer estar com vocês novamente aqui. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, né? E até eu acho que para explicar é mais importante ainda, né? Que é a educação por ciclos, com o avanço de um projeto que proíbe a educação por ciclos no Congresso Nacional. Acho que a gente tem que começar contextualizando, né, professor? Afinal, o que é essa educação por ciclos? Quais são os princípios, objetivos dessa proposta pedagógica? Então, Jorge, eu vou tentar trazer simplificar um pouco mais o tema para as pessoas poderem entender. Vou explicar a questão da educação por ciclos, mas basicamente a polêmica que acaba acontecendo e que tem gerado a questão de projetos de lei, né, para tratar sobre esse assunto, tanto no Congresso Nacional como em outros espaços, ele tem a ver com uma discussão sobre a chamada aprovação automática ou progressão continuada. Tá? E aí a ideia de que eu não tenho mais reprovação, né, dentro das escolas, tá? Que é uma ideia que por muito tempo, e principalmente para pessoas, por exemplo, com a minha idade ou a sua, né, a gente é da época em que você tinha na escola e tinha a história de reprovar, né? Rodava, né? Rodava, exatamente isso. Rodava. Rodou. Tinha até um professor da universidade, que o nome dele era Edésio, né? E ele, como ele reprovava muita gente, o pessoal chamava ele de Rodésio, né? Então você imagina só. Então, mas a discussão, né? É justamente isso, né? Exatamente. Muitas pessoas reprovadas e agora? E aí, Jorge, todo o estudo, todo o trabalho que foi sendo feito em relação à educação, ele aponta que você tem períodos de formação que não devem ser restritos apenas ao período anual. Tá? Então, vou dar um exemplo que é o mais simples para a gente poder entender sobre a questão da alfabetização. É lógico que num processo de alfabetização bem conduzido, com a criança preparada para isso, você consegue alfabetizar muito rapidamente, às vezes até em períodos mais curtos, né? Então tem muitas crianças que chegam ali no primeiro ano do ensino fundamental, que hoje é com 6 anos, antigamente era com 7, a gente tem que lembrar isso, que já vieram no processo de educação infantil, de uma pré-escola e até de um ambiente familiar, né? Tem dados que apontam isso. Famílias com mais recursos, as crianças têm um vocabulário maior do que famílias com menos recursos, por exemplo, o que ajuda muito no processo de alfabetização. Então você chegava ali aos 6 anos, já com um processo de alfabetização muito bem conduzido. Mas tem crianças que não têm essa condição, que não tiveram um bom trabalho, digamos assim, na pré-escola, mesmo no período de creche, no que a gente chama de primeira infância, que é 0 a 3 anos, e que tem mais dificuldades para o processo de alfabetização. Então a gente trabalha o processo de alfabetização, e isso está inclusive na Base Nacional Comum Curricular, do período ali que vai até os 7 anos, do primeiro até o 2º ano do ensino fundamental. Antigamente, inclusive, incluía o 3º, tá? Então, você trabalha com isso, ou seja, que o processo de alfabetização ele vai se dar por um ciclo, que é um ciclo que pelo menos leva os 2 primeiros anos do ensino fundamental. Se você colocar a lógica de não atendimento, digamos, dos requisitos num período anual, você estaria reprovando uma criança com dificuldade de alfabetização lá no primeiro ano do ensino fundamental com 6 aninhos. Então vamos imaginar que com 6 aninhos, com 7 aninhos, a criança, por mais responsabilidade que ela possa assumir, se ela não está aprendendo, não é porque ela não quer. É porque são outros fatores que fazem isso acontecer. Então isso gera o que a gente chama de ciclos, que são os períodos onde você vai ver quais são os objetivos de aprendizagem que você tem e quais são os períodos aceitáveis para que esses objetivos de aprendizagem possam acontecer. E aí é que entra a história de você não ter a lógica da reprovação dentro de um ciclo, apenas a retenção eventual no final de um ciclo, para que você possa cumprir esses objetivos de aprendizagem. Então, quando vem um projeto de lei que tenta proibir o modelo de ciclos, e é importante dizer que o projeto de lei original não tratava disso, depois ele foi incorporado, né, nas discussões que foram sendo feitas no Congresso Nacional, na primeira versão que foi aprovada na Comissão de Educação, você está trazendo uma coisa que você tenta impor um mesmo modelo
para todo o país e para todas as crianças, o que não é o ideal. O ideal é que a escola possa construir seu modelo pedagógico e defina se ela quer definir por ano, se ela quer definir por um ciclo, quais são os modelos que ela vai fazer. A discussão, Jorge, é porque a gente criou no Brasil um outro problema. A reprovação não existe em nível internacional, ela é uma situação muito excepcional, no Brasil não é. Em alguns lugares os índices de reprovação são muito altos, tá? E como eu disse, no exterior não existe isso. Mas a gente criou outro modelo que é para contrapor a reprovação, que é o modelo da aprovação automática, que também não deve existir. O que a gente tem no processo educacional e os modelos educacionais do mundo inteiro trabalham é o que a gente chama de progressão continuada. O que isso significa? Então, tentando trazer para o ouvinte para uma coisa bem mais popular. Você certamente passou por isso, Jorge, quando a gente tem, por exemplo, uma empresa, os sistemas de qualidade, de gestão de qualidade das empresas. Então, as empresas tinham por muito tempo a ideia do seguinte, elas tinham um controle de qualidade ao final do processo. Então, eu estou lá produzindo o produto, chegava no final do processo, eu via se o produto está ok ou não, se a minha camiseta está boa, se ela não está boa, se ela não está dentro do conforme, rejeito a camiseta e sigo com as camisetas boas, certo? Ali na década de 90, os anos 2000, mudou o sistema de qualidade, de gestão de qualidade. Não é mais controle de qualidade, é gestão de qualidade nas empresas. Quem trabalha nas empresas têxteis aqui de Blumenau deve ter passado por isso. Tinha lá o círculo de controle de qualidade, que checava se no final estava ok ou não o produto, rejeitava e levava adiante o que estava bom, para um modelo de gestão de qualidade que começou com a história da qualidade total, que é durante o processo eu vou melhorando para que eu tenha menos perda possível lá no final. Então, a gestão da qualidade não era mais ao final do processo produtivo, ela era ao longo do processo produtivo. Uhum. O que gerava uma redução das perdas, porque a camiseta que não está adequada, ela vai para o lixo, ela vai ser reciclada, né? E aí você reduzia as perdas. É um pouco que a gente trabalha hoje na questão da educação. Óbvio que a gente tem que tomar cuidado com as comparações, mas é para tentar simplificar a explicação. Ou seja, a progressão continuada, ela é um processo onde você fica o tempo inteiro avaliando o aluno e corrigindo os problemas do aluno. De tal maneira que você não vai fazer só lá no final de um bimestre para ver se o aluno aprendeu ou não. Ou lá no final de um semestre para ver se o aluno aprendeu ou não. Ou lá no final do ano para ver se o aluno aprendeu ou não. Porque se você deixar passar o ano sem fazer as devidas correções ao longo do ano, do tempo, e isso tem que ser o tempo inteiro, você vai chegar lá no final do ano, o aluno não aprendeu, você vai reprovar ele. É como se eu dissesse, essa camiseta não serve para seguir adiante. Entende? Então é um pouco esse tipo de discussão que a gente tem feito. A questão dos ciclos entra um pouco nessa discussão de como implementar formas adequadas de garantir que a aprendizagem seja realizada ao longo de todo o processo e não apenas medida no final. Quem votou pela derrubada, né, o fim da educação por ciclos, alega o quê? Basicamente, eles alegam um pouco isso. A gente perdeu um pouco a história. Por isso que eu digo que o projeto original, ele não era um projeto que tratava dos ciclos. Ele era um projeto que tratava e tentava coibir a ideia de eu fazer uma aprovação automática pura e simples, o que não é bom também. Né? Uhum. Que a ideia, eu deixo o aluno solto. Não reprovar ninguém. Não reprovo ninguém, eu deixo o aluno solto. O problema de não reprovar ninguém automaticamente é que não há o compromisso de garantir a aprendizagem ao longo do período. Sim. Entendeu? É mais ou menos assim. E acomodar, né? Vamos usar de novo a metáfora, né? A história, por exemplo, do controle de qualidade antigo é do tipo assim, eu meço lá no final, o que não tiver conforme fica, o que tiver em conformidade segue. Aí a aprovação automática é como se eu não fizesse aquele controle lá no final. Segue tudo. Não importa se a camiseta é boa ou ruim, eu vou botar no mercado. Também não está correto. Então, a gente, em alguns momentos no Brasil, a gente perdeu um pouco o controle disso e o pessoal começou a trabalhar muito na lógica de não se preocupar com a história de realmente verificar se houve aprendizagem ou não e já corrigir a aprendizagem antes. E aí começou a gerar a chamada aprovação automática. E a aprovação automática é tão prejudicial quanto a reprovação pura e simples, né? A reprovação do aluno. Então, acho que por conta disso, quem propôs o projeto era muito mais na ideia, ó, não pode mais ter aprovação automática, mas você pode manter modelos diferentes que gerem, por exemplo, a progressão continuada, que é no sentido de olhar a aprendizagem do aluno e corrigir essa aprendizagem ao longo do tempo, para que ele possa, ao final do seu processo educacional, ter desenvolvido todas as competências e habilidades necessárias.
Isso na visão do senhor, esse problema estava no modelo em si ou na forma como foi implantado em alguns locais? Eu acho que em alguns locais teve problema de implantação, mas a gente tem uma questão mais sistêmica também, sabe, Jorge? Que é a formação dos nossos professores. Então a gente às vezes não forma os professores com as ferramentas suficientes para gerar esse processo de correção contínua dos estudantes ao longo do tempo do processo de aprendizagem. A gente tem um problema sistêmico que é um problema de muitos estudantes que chegam em condições muito precárias para a escola, e a gente tem o problema também de muitos professores que não receberam a formação adequada e suficiente para poder fazer esse trabalho de aprendizagem. E aí é que a gente começa a perceber que muitos professores, e felizmente não é a maioria, mas muitos deles, né, e aí não é por má vontade, não é por índole, não é nada disso. É porque como não tem essa formação, eles acabam utilizando a questão da reprovação meio como um exercício de poder, que é do tipo assim, ó, se você não fizer o que eu estou querendo que você faça, você vai reprovar. É meio a lógica da punição. Não é que não possa existir, a gente tem que sempre separar o que é um problema que o estudante traz, que ele já vem de outros, de background, digamos assim, de base, para aquilo que é uma questão comportamental, do estudante não querer desenvolver por vários motivos. O problema é que essa questão de não desenvolver por vários motivos, normalmente ela vai se apresentar mais clara com uma idade mais avançada, alunos já do ensino médio, assim por diante, né? Os alunos do fundamental, gente, são crianças, a gente não vai ter esse tipo de coisa. E se elas estão apresentando algum tipo de resistência para desenvolver, para ter disciplina, desenvolver a sua atuação na escola, é porque algum problema por trás tem, que às vezes pode ser um problema familiar, pode ser um problema de base, pode não ter sido um problema dentro da primeira infância que não teve alimentação adequada, que não teve atenção adequada. Tudo isso a gente tem que olhar de maneira sistêmica, porque a educação ele é um processo dessa natureza. De novo, fazendo metáfora, né? É a mesma coisa que uma pessoa vai no médico, ele está com uma doença, e o médico simplesmente dizer que o problema é da pessoa e não fazer uma investigação do porquê levou aquela pessoa a desenvolver aquela doença, né? Às vezes pode ser comportamental, mas às vezes não, né? Então, a criança ou o jovem que não consegue ou tem dificuldade de aprendizagem, normalmente não é um problema dele sozinho, é um problema do sistema educacional, é um problema do sistema social. A gente tem que olhar todos esses aspectos quando a gente fala de educação. Que tipo de abordagem o senhor defende, né, como mais adequada para garantir a aprendizagem com qualidade? Todos os estudos internacionais que a gente observa, eles trabalham muito com isso, com o processo de acompanhamento contínuo, e agora, com as novas tecnologias, isso vai ficar mais fácil, porque às vezes, para você fazer esse acompanhamento contínuo, vamos imaginar um professor que ele precisa identificar os alunos individualmente, porque quando a gente fala de média, né? Sim. A gente está falando de média, que é a gente tratar o aluno que é muito bom e o aluno que é muito ruim da mesma maneira. Então, quando a gente trabalha uma sala de aula, normalmente o professor vai dar aula pela média. Só que ele não está conseguindo trabalhar e desenvolver plenamente um aluno muito bom, e ao mesmo tempo ele vai ter dificuldade para recuperar o aluno tem muita dificuldade, né? Então você precisa quase como se fazer um processo pedagógico, com algumas metodologias e práticas pedagógicas que vão olhar muito a individualidade do estudante e tentar identificar por que ele não está conseguindo desenvolver. E é um negócio interessante, há um tempo atrás surgiu e foi moda por um período, né, a chamada Khan Academy, né, do Salman Khan, que utilizava tecnologia exatamente para desenvolver um processo de aprendizagem do aluno que ele não consegue fazer em sala de aula, mas que ele fazia fora, que é meio que um processo de alfaiataria, digamos assim, que é eu preparar o processo de aprendizagem para aquele aluno de acordo com as condições que ele tem. Isso ajuda muito no desenvolvimento. Então você precisa começar a trabalhar agora com um modelo educacional que precisa ter muito claro quais são os objetivos de aprendizagem que você vai ter para aquele momento, para aquela criança ou para aquele jovem, e um processo que você faça avaliações contínuas e processo de recomposição, de recuperação de aprendizagem o tempo inteiro. Para isso, Jorge, a gente vai ter que evoluir no Brasil, e isso vai levar algum tempo, mas para evoluir no Brasil, o modelo que existe nos outros países, que muita gente às vezes não se dá conta, que é o modelo de uma escola em tempo estendido. Não vou nem falar em tempo integral, mas em tempo estendido. A gente trabalha normalmente com a escola de tempo parcial, um período só.
para que isso possa funcionar, nós temos que ter uma escola de tempo estendido. E aí eu sempre trago de exemplo, né, uma coisa que eu sempre comentei com as pessoas. As crianças ou jovens de classe média alta, sempre estudaram em tempo integral, não necessariamente dentro da escola. Então, eles iam para a escola de manhã, mas à tarde eles tinham outro tipo de atividade para fazer, que envolvia esporte, que envolvia cultura, que envolvia aprendizagem de línguas, que envolvia aprendizagem de robótica e assim por diante. Ou seja, as pessoas que têm mais recursos, elas estudam, os seus filhos estudam em tempo integral, não necessariamente numa escola em tempo integral. É isso que a gente precisa levar para as pessoas de maior vulnerabilidade social, que é a ideia de uma educação em tempo integral, que pode, nesse caso, ser desenvolvido dentro de uma escola em tempo integral, ou pode ser feita através de parcerias, que é o modelo que a gente tem defendido muito na questão do ensino médio. E aí você vai trabalhando melhor a aprendizagem da criança de acordo com as características dela. Professor Eduardo Deschamps, o senhor acredita que essa decisão da proibição, né, dos ciclos, essa decisão é baseada em evidências pedagógicas ou tem mais um caráter ideológico? Do que eu li da justificativa, né, e do próprio parecer, ele aponta muito mais, eu não vou nem dizer questões ideológicas, tá, Jorge? São questões de conceito, tá? Porque assim, ó, a gente pode dizer, a aprovação automática, ela é defendida pelas pessoas de esquerda. A reprovação é defendida pelas pessoas de direita. Na verdade, sempre tem esse debate. Mas na verdade, assim, ó, esses conceitos já existiam muito antes dessa polarização política no âmbito da educação, as discussões que a gente sempre fez, tá? Então independiam disso. É lógico que muita gente vai associar, e aí vem o problema, muita gente associa, por exemplo, e aí é o que eu quero colocar, a história da aprovação automática. Não é bom. E a aprovação automática é do tipo assim, a criança, o jovem, ele é um coitado, ele tem potencial e ele precisa ser desenvolvido. Por isso que eu defendo a progressão continuada. Da mesma maneira como a ideia da reprovação automática, da reprovação, né? É uma questão de disciplina. Então as pessoas acabam associando isso, né? O coitadismo na educação ao povo de esquerda em relação à questão da disciplina ao povo de direita, digamos assim. Não é nenhum nem outro, entendeu? A gente precisa ter, como dizia já o filósofo grego, a gente precisa achar o caminho do meio, entendeu? Ou seja, qual é o caminho que a gente vai seguir que garanta que a criança possa se desenvolver. E vários estudos de grupos mais conservadores, eles apontam de que a reprovação pura e simples, ela não é boa. Porque ela tende a levar à evasão escolar, ou seja, da criança e do jovem que não siga. Porque se ele perde um ano, ele depois perde o segundo ano, ele não volta para a escola. E essa é uma criança que eu não desenvolvi. É uma criança que vai ficar à margem da sociedade porque não teve educação adequada. Depois eu vou ter que recuperar na educação de jovens e adultos quando conseguir recuperar. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu não gostaria de tratar isso de maneira ideológica. Eu acho que tem questões conceituais, que é a questão, um lado que puxa mais para uma questão disciplinar e que coloca a responsabilidade muitas vezes na mão da criança, né? Por outro lado, que tenta simplesmente desconsiderar qualquer tipo de possibilidade de recuperação daquela criança também. A gente tem que tratar desse assunto de maneira muito técnica. Agora, nessa polarização que a gente vive, né, é possível colocar os dois lados para uma discussão e chegar a uma conclusão? Jorge, assim, ó, a gente tem hoje, o que eu vou dizer para você, vamos colocar aqui a conversa que a gente está tendo agora, tá? E daqui a pouco você vai colocar isso na rede social, as pessoas vão poder assistir e assim por diante. É uma entrevista de 15 minutos, né? Hoje em dia, as pessoas pararem para fazer uma leitura de um texto mais longo, que não seja de 140 caracteres, a gente fazer com que as pessoas deixem de olhar apenas a manchete e tentem entender o que existe, ele é um processo que está complexo. As pessoas têm lido menos, as pessoas têm parado menos para poder escutar conversas mais longas ou debates mais longos, né? As pessoas têm tido muita dificuldade de fazer a escuta, não apenas de falar. Muita gente quer falar muito rápido e poder fazer valer sua opinião. A gente precisa ter um pouquinho mais de serenidade, olhar quais são os aspectos, tentar entender o que precisa para que a gente possa de novo estabelecer um diálogo, porque senão o tempo inteiro vai ser o diálogo do grito, do berro, né?
que não é o melhor caminho para a gente poder resolver os problemas. Sem dúvida. Eduardo Deschamps, obrigado pela participação mais uma vez. Como é importante a gente passar informações e orientações para a nossa audiência. Com certeza, né? E certamente a audiência qualificada que você tem, Jorge, é importante que as pessoas possam fazer essa escuta. Eu sempre acompanho também as entrevistas que você tem feito aqui, para que elas possam compreender, porque muitas vezes, eu sempre falo assim, olha, quando tem uma decisão que parece muito estranha, tenta entender por quê, né? Porque algum motivo tem e a gente precisa saber se aquele é o melhor caminho para solucionar aquele problema ou não. Obrigado mais uma vez. Obrigado também. Eu conversei com Eduardo Deschamps, professor da FURB, consultor educacional. Falamos sobre a proibição da educação por ciclos.